Existe água naquela lua! Sim, é sério! Mas claro que você sabia disso, né? No entanto, a NASA não tinha conhecimento do fato quando os astronautas da Apollo foram para lá há mais de 50 anos. Eles trouxeram 380 quilos de rochas lunares em sacos hermeticamente fechados. Quando viu que alguns desses sacos continham água, a Agência Espacial Americana pensou que eles haviam sido contaminados ao pousar no oceano. Mas era água da Lua. Porém, a NASA nunca fez a conexão de que fosse das rochas lunares. Porque, a princípio, ela não existe lá, né? Hoje sabemos que isso está errado, que há definitivamente água na Lua. No entanto, quem descobriu isso ainda é uma questão um pouco confusa. A Índia afirma que seu orbitador lunar, Chandrayaan-1, achou o líquido no solo da Lua, ou regolito, que é o termo geológico, durante sua missão de 2008-2009. Essa afirmação é contestada. Como a espaçonave Chandrayaan-1 fez apenas leituras espectrais infravermelhas da superfície lunar a 3 nanômetros, os resultados positivos também podem indicar moléculas de OH, bem como de H2O. OH é uma hidroxila, o que significa que pode ser um ácido ou um álcool. A Índia enviou a Chandrayaan-2 para a Lua em julho de 2019 para confirmar as descobertas anteriores e encontrou H2O ao fazer leituras espectrais infravermelhas a 6 nanômetros. Mas o Observatório SOFIA da NASA afirma ter encontrado água na Lua em agosto de 2018. O SOFIA, sigla para Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, voava a 13.700 km a bordo de um Boeing 747 SP modificado. Fez leituras espectrais de 6 nanômetros da superfície lunar e encontrou sinais claros do líquido em agosto de 2018. No entanto, há uma disputa sobre isso também. As leituras do SOFIA não eram consistentes com as variações de temperatura na Lua. O que está acontecendo? Está lá e então não está. Claramente, uma medição efetiva da temperatura no regolito lunar é necessária para determinar se e quando a água está presente à luz do Sol do nosso satélite natural. Portanto, o reconhecimento pela descoberta definitiva de água nas rochas e solo lunar deve ser dado ao astromóvel Chang'e 5 da China, que trabalhou no lado próximo da Lua em 2020. A pergunta agora é: quanta água há nos detritos e rochas da Lua? E a resposta? Não muita. Cerca de 1 gota pode ser tirada de cada metro cúbico de regolito, e apenas um pouco mais das rochas. Atualmente, os engenheiros estão coçando a cabeça tentando descobrir que tipo de maquinário projetar e construir para ser capaz de minerar esse líquido lunar. É absolutamente essencial que ele seja encontrado no próprio satélite natural da Lua. A água é muito pesada para levar em grandes quantidades para lá, com o objetivo de suprir a atividade humana, como a construção planejada de uma base ali. Sem abastecimento hídrico, a presença humana a longo prazo na Lua é definitivamente um impeditivo. Felizmente, acredita-se que a água exista mais abundantemente em outro local, no Polo Sul lunar. Em 2010, o radar da NASA mapeou as regiões polares dali. Esse tipo de mapeamento depende do retorno, ou sinal refletivo, das ondas de radar. O retorno é diferente quando atinge terra, água ou gelo. Assim como você, com os olhos fechados, que sabe dizer se alguém está batendo em metal, madeira ou plástico, as ondas sonoras têm seu próprio padrão distinto, da mesma forma que o radar. A quantidade de tempo que leva para receber o sinal de retorno cria um desenho da topografia da superfície. Montanhas, vales e cumes podem ser rastreados com precisão, criando um mapa detalhado. Ao passar sobre as crateras no Polo Sul lunar, o reflexo do alcance do radar retornou com um sinal que indicava gelo dentro das crateras. Esta foi uma grande notícia e uma descoberta emocionante. Uma qualidade peculiar das crateras no Polo Sul da Lua é que o Sol nunca brilha nelas. O ângulo da luz solar simplesmente cruza horizontalmente sobre o topo delas, sem entrar. A localização polar única cria uma situação em que as bordas superiores das crateras polares estão sempre expostas à luz solar, mas a parte inferior delas nunca as recebe. O gelo que fica no fundo nunca derreterá. Existem mais de 40 crateras permanentemente escuras nas proximidades do Polo Sul lunar, e todas parecem ter gelo dentro. Agências espaciais de todo o mundo rapidamente anunciaram que estavam planejando bases no Polo Sul lunar. China, Rússia, Europa e Japão estão prevendo colocar painéis solares ao redor das bordas das crateras, já que elas têm luz solar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e minerar o gelo no fundo delas. A NASA não foi tão rápida em fazer isso. Sabiamente, optou por não fazer planos extravagantes com base em uma única observação. Não é apenas boa ciência, são necessárias múltiplas observações. Se o seu primo Jorge vê o saleiro levitar e flutuar no ar durante o jantar e ninguém mais o percebe,
isso pode não ter acontecido. Não importa o quanto ele insista que ocorreu. Múltiplas observações são necessárias para que algo seja considerado real. E pelo menos uma dessas observações deve envolver contato direto. A NASA lançou o orbitador de reconhecimento lunar para orbitar de perto essas crateras no polo sul do satélite. Dos 7 instrumentos dele que fazem leituras detalhadas, o LAMP, que significa Projeto de Mapeamento Lyman Alpha, é que pode fazer imagens ultravioletas das crateras escuras à medida que são iluminadas pela luz das estrelas. Que inteligente! A estimativa atual é de que haja 500 bilhões de litros de água congelada nas crateras permanentemente escuras no polo sul lunar. Isso é quase o que os Estados Unidos usam em apenas 2 dias. Mas para uma base na Lua, essa quantidade pode durar 1000 anos. Como esse gelo chegou lá? Os cometas são a melhor explicação. Eles podem ser compostos por muitos tipos diferentes de gelo, sendo o de água o mais comum, já que o oxigênio e o hidrogênio são predominantes no espaço. Quando um cometa colide com o polo sul lunar e cria uma cratera, o gelo fica preso lá e nunca derrete nem evapora, pois fica compactado na superfície do nosso satélite natural. As leituras de radar indicaram gelo cerca de 20 metros abaixo do solo dessas crateras escuras. O polo sul lunar vai ficar muito povoado quando todos esses países começarem a executar seus planos para explorar a luz solar perpétua nas bordas das crateras e o gelo nas suas profundezas escuras. O Polo Sul da Lua está rapidamente se tornando o imóvel mais valioso e cobiçado fora de Hamptons, em Long Island, Nova York. Mas a NASA ainda não teve sua própria constatação final direta do gelo de água no Polo Sul lunar. Até tentou, e ainda está tentando. A espaçonave L-Cross disparou um projétil pesado na cratera escura Cabeus. A ideia era criar uma nuvem de gás a partir do impacto que subiria acima da borda e uma espaçonave voaria na sequência através dessa nuvem e faria medições diretas dela. Esta seria a prova física de água nas crateras polares que a NASA estava procurando. A L-Cross encontrou bastante hidrogênio, além de sódio, mercúrio e prata, na nuvem gasosa que levantou do chão da cratera, mas nenhuma molécula de H2O. A quantidade de hidrogênio na pluma levou muitos cientistas a insistirem que o gelo de água deveria ser a origem dele. Mas ainda havia espaço para algumas dúvidas. Não foi a detecção direta que a NASA esperava. Em breve, o Prime 1 irá perfurar gelo na região polar sul. Prime é a sigla para Polar Research Ice Mining Experiment, ou Experimento de Mineração de Gelo, em português. A sonda só será capaz de perfurar 90 centímetros de profundidade, mas a NASA espera que isso seja o suficiente para achar gelo compactado abaixo do nível do regolito. O Prime 1 é parte e introdução da missão tripulada Artemis para a Lua. A NASA não pisou nela nos últimos 50 anos. Na verdade, nada pousou ali desde a última missão Apollo, em 1972. Nós enviamos rovers para Marte várias vezes nesse intervalo de tempo, mas não para a Lua. Agora, com a quase certeza do gelo de água ali, começa a corrida para instalar uma estação tripulada por humanos no Polo Sul lunar. A água no nosso satélite não está apenas causando muita empolgação na comunidade científica, como também está dando o que falar em solo. Então agora você sabe, não será apenas mais um lançamento espacial. Este é o lançamento. Vamos voltar para a Lua. Vai ser incrível!